Cómics, ou em português de Portugal, mais intitulado de banda desenhada. Banda desenhada é uma forma de narrativa visual, combina texto e ilustrações para contar histórias. De forma mais simples, a banda desenhada é um meio de contar histórias através da combinação de desenhos e texto. Antes da Marvel ou da DC dominarem os cinemas, existia a banda desenhada. Este meio artístico que combina ilustrações e narrativa tornou-se uma das formas de entretenimento mais populares do século XX. O que começou em páginas impressas e evoluiu para um fenómeno global capaz de influenciar filmes, séries, videojogos e milhões de fãs em todo o mundo. E muitas pessoas veem apenas isto como uma forma de entretenimento, mas se é apenas para diversão, porque é que personagens fictícias têm este impacto no mundo? Conseguem influenciar as pessoas na educação, na política e até mesmo na cultura, por todo o mundo. Como é que isto é possível? É isso que vamos descobrir hoje. Bem, muitas coisas de mídia são associadas a super-heróis. Até temos aquela frase muito conhecida do Homem-Aranha que é: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? E até mesmo outro exemplo disso é que depois do 11 de setembro, tanto a Marvel como a DC publicaram histórias especiais sobre luto, heroísmo e recuperação. Muitos leitores relataram que essas histórias os ajudaram a processar emocionalmente esse mesmo acontecimento. Mais um exemplo, o personagem Black Panther foi um dos primeiros super-heróis negros de grande destaque nos cómics americanos. Quando saiu o filme, muitos professores, jornalistas e investigadores destacaram o seu impacto na representação racial e na autoestima de jovens negros que raramente se viam como protagonistas de grandes histórias. E há muitas mais histórias por aí fora. Isto são grandes exemplos de como uma coisa que vem da nossa imaginação consegue influenciar de uma maneira positiva o mundo, em termos de motivação, conhecimento, querer ser mais na vida, né? Porque especialmente acho que muita gente se identifica, por exemplo, com o Homem-Aranha, porque é uma personagem que sofre bastante, perde familiares, perde amigos, acontecem mil e uma coisas, guarda a sua identidade para que os vilões não possam influenciar o resto da sua vida pessoal, porque ele está sempre por trás de uma máscara, né? Mas no entanto ele acaba sempre por sofrer, e é por isso mesmo que acho que tanta gente adora o Homem-Aranha. Agora vai ser um novo filme e parece que o pessoal está mais entusiasmado do que nunca, porque ele agora vai começar do zero. Ele não tem, se alguém viu o último, spoiler já agora, ele agora não tem nada basicamente, porque ele perdeu a tia e toda a gente perdeu a memória de que ele existe. Então, basicamente ele está a começar a vida do zero. E toda a gente está bem empolgada, porque normalmente quando o Peter Parker depende apenas dele próprio, é quando as coisas estão mesmo interessantes de se ver. Não digo que sejam propriamente boas para ele, mas é quando ele está no seu auge. É como as pessoas conhecem mais o Peter Parker. É quando ele dá mais de si, é quando ele tem aqueles maiores momentos de sofrimento. E agora que ele não tem ninguém à volta dele para tipo ajudar e perceber mais da sua vida e do seu conflito, daquelas duas identidades que ele tem, né, que é ser o Homem-Aranha e ao mesmo tempo ser o Peter Parker, vai ser provavelmente brutal. Eu não sei se vou ver este filme aos cinemas, porque eu ainda não vi as séries todas e filmes que estão para trás disso, e então eu posso não perceber certas referências. E como a Marvel agora, especialmente a partir do Endgame, foi quando a luta final contra o Thanos, né? Houve aquele final gigantesco, parecia que era o final de tudo. Afinal, pronto, agora ligam linhas de tempo e isso tudo, e séries, e começaram a sair cada vez mais séries, e então uma pessoa, não tem tempo para ver tudo, é muita coisa. E há muita coisa que eu já não me lembro, então eu tinha de voltar atrás e ver muitos filmes antes, para me lembrar de algumas cenas que já não me recordo, porque há pormenores em todo lado, eu gosto de sabê-los todos. E é disso que eu também quero falar, de um bocadinho, porque estou agora a falar um bocadinho na Marvel, queria passar um bocadinho para a DC, mas antes disso vamos rebobinar um bocadinho para trás e vamos falar da origem de ambos. Então, a Marvel originou na Timely Comics, fundada em 1939, enquanto que a DC Comics começou como National Allied Publications em 1939. Pronto, elas não têm muita diferença uma da outra, ambas vieram em 1930, têm 5 anos de diferença, mais ou menos, e a partir daí houve sempre uma grande disputa entre Marvel e DC, quem é que é melhor, quem é que faz isto melhor, quem é que tem a melhor série, quem é que tem os melhores jogos, quem é que tem os melhores cómics,
Quem é que tem de tudo, né? Bem, se formos ver muito para trás, ambas tiveram o seu momento para brilhar. A DC Comics criou super-heróis modernos como Super-Homem, o Batman e Mulher Maravilha. Entre os anos 30 e os anos 50 foi quando ela dominou, porque originou estes super-heróis, que são tão conhecidos hoje em dia, e a Marvel ainda não era uma concorrente relevante nessa altura. E a DC era praticamente o sinónimo da banda desenhada de super-heróis naquela altura, em 1930 aos 1950. Mas a partir dos anos 60 até os anos 70, a Marvel explode. And then you guys show up. Com o Stan Lee, entre outras pessoas, a ajudá-lo, a Marvel Comics lançou o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, o X-Men e o Homem de Ferro. Anos 80. DC recupera e domina criticamente. Muitos fãs consideram os anos 80 como a era dourada da DC. Porquê é que isto acontece? Porque saíram obras como o Dark Knight Returns, Watchmen, Crisis on Infinite Earths, e isso mudou a indústria inteira. Ao mesmo tempo, o Batman ganhou aquela popularidade enorme dos filmes do Tim Burton em 1989. Por isso, a partir daí, a DC começou a recuperar novamente. Anos 90, a Marvel começa a voltar, começa a ir para a frente novamente, a ultrapassar a DC, porque ganhou aquela popularidade do X-Men, quando eles começaram a lançar os desenhos animados na televisão, e os recordes das vendas da banda desenhada da Marvel rebentaram. A DC continuava forte com o Batman, mas a Marvel dominava as vendas da banda desenhada na altura. Nos anos 2000 houve mais ou menos um equilíbrio, porque a Marvel lançou os tais conhecidos filmes do Tobey Maguire, que são aquela trilogia dos Homem-Aranha. Para mim são os meus favoritos do Homem-Aranha, eu cresci a ver aquilo. E também saiu os filmes do Batman, do Dark Knight, e isso também revolucionou o cinema. Por isso eu acho que houve mais ou menos ali um equilíbrio entre os dois. Para mim isto foi a maior era assim de rivalidade em termos de filmes, foi a partir daqui. Foi anos 2000, entre 2000, 2002 até 2012, por volta disso. Bem, eu falei 2012 esta grande rivalidade, mas em 2008 começou a originar uma coisa muito famosa no nível global, foi o universo cinemático da Marvel, que originou com o Homem de Ferro em 2008. E a partir disso saíram muitos filmes, antes de começarem a sair as séries todas também, da Marvel, que causam um impacto a nível mundial mesmo. Até que começaram a vir os Vingadores, começou a sair os filmes todos individuais de cada super-herói, até que os juntaram todos no final. E a partir daí começou aquela guerra enorme que toda a gente conhece, né? Que é o Infinity War. E depois que finalizou com o Endgame. E que foi um estouro, mesmo um impacto mundial maluco. Personagens que já eram bastante conhecidas como o Iron Man e o Thor ainda ficaram mais populares do que já eram. O que é inacreditável, porque já eram conhecidas a nível mundial, mas ainda ficaram mais conhecidas mais ainda, não sei como, mas isso aconteceu. Mas a partir daí aconteceu uma coisa, o Endgame deu aquela sensação de finalíssimo, e então o pessoal a partir daí já não aderiu tanto à Marvel como estava a aderir quando isso estava a acontecer. Então assim a partir de 2020 para a frente até hoje, a vantagem da Marvel diminuiu. O MCU, que é o universo cinemático da Marvel Cinematic Universe em inglês, perdeu parte do impulso após o Endgame, a verdade é essa. E o que é que a DC fez? A DC reiniciou o seu universo cinematográfico a partir da diretriz do James Gunn, que foi o diretor que criou os filmes dos Guardiões da Galáxia para a Marvel. O Batman continua provavelmente a ser a personagem individual mais popular da DC e uma das mais populares do mundo, enquanto se calhar da Marvel é o Homem-Aranha, é mais popular. O Homem de Ferro já está lá tipo topo também, mas mesmo assim eu acho que o Homem-Aranha está à frente dele. São as caras, cada marca. A DC é o Batman e a Marvel é o Homem-Aranha. Há pessoas que se calhar podem debater que a DC é o Super-Homem e está tudo bem com isso, e que a Marvel até pode ser, por exemplo, o Homem de Ferro ou o Capitão América. Mas eu acho que, no meu ver, as personagens e as caras de cada marca é a DC é o Batman e a Marvel é o Homem-Aranha. O que é que vai acontecer agora?
A Marvel provavelmente vai continuar a lançar os seus filmes e séries, porque está a continuar o universo deles. Agora estão a ligar linhas de tempo, o que começa a ficar mais confuso, mas não digo que começa a ficar pior, só tens de estar mais atento, acho eu. O ator Robert Downey Jr., que fazia o papel do Iron Man, vai voltar como o Dr. Doom, neste caso é um vilão. Como eles adoram tanto o ator, ele provavelmente vai voltar para ver se a Marvel continua a puxar sempre o nível cá para cima. E a DC está a criar o universo agora deles. Eu ando a acompanhar tudo a DC agora, porque eles estão mesmo no início. Quero apanhar a maré, porque com Marvel parei a partir do Endgame, e se calhar foi o que muita gente fez, e depois nunca mais continuei. Eventualmente eu vou ver Marvel, mas agora estou a apanhar tudo a DC, porque eu quero apanhar a maré enquanto ela está no início e seguir o ritmo para perceber onde é que isto pode dar. Qual é que eu prefiro? Para mim, eu prefiro a DC que a Marvel. Porquê? É assim, a Marvel tem muita coisa sombria, atenção, assim como a DC. Mas a DC dá-me aquele impacto um bocadinho mais sombrio que a Marvel. E até mesmo, por exemplo, podemos ver isto nos jogos. Enquanto que, por exemplo, o jogo do Homem-Aranha é um jogo mais alegre, porque acontece muita coisa de dia e as coisas são... há muita gente na rua, é mais movimentado em Nova York, né? Enquanto que para a DC e para o Batman, os jogos do Batman, eu joguei todos, by the way, só não joguei o segundo jogo do Homem-Aranha. Mas pronto, entrando em contexto, o Batman tem mais aquela cena de o jogo em Gotham City, há mais crimes constantemente, é tudo feito de noite, e acho que tem um potencial mais seguirem o lado sombrio, tem um potencial maior. E é o que eu gosto mais. Eu sempre gostei de filmes de terror e isso tudo. Não estou a dizer que vão passar para o terror, quer dizer, agora vai ser o filme do Clayface e aquilo parece quase terror, né? É muito sombrio e eu gosto que a DC vá por este rumo. E eu adoro a Marvel, mas ao mesmo tempo eu já vi tanta coisa da Marvel que eu precisava de uma pausa da Marvel, e agora estou a dar uma oportunidade à DC para crescer, para ver o que é que eles podem fazer, né? E a única coisa que eu quero tirar a partir disto é que o pessoal que faz disputas entre a Marvel e a DC, que faça de maneira não tóxica, ok? É tudo o que eu peço. Eu continuo a adorar isto tudo. Eu só quero aproveitar a cena, pronto, ver cenas bonitas. E são coisas bonitas de se ver, né? Obrigado a todos por terem visto e até à próxima.